Fala, meu parceiro. Hoje vamos falar de Baki-Hanma, o anime que é 1% história e 99% pancadaria. E, olha, se você acha que já viu de tudo, eles ainda resolveram descongelar um homem das cavernas. O bagulho aqui tá surreal. Papo reto, tem tanta coisa maluca rolando que você nem imagina. Então, cola comigo nessa jornada e bora assistir uns monstros musculosos se pegando no soco. Mas antes de tudo, já deixa aquele like maroto pra dar aquela moral, porque sem o seu like, a gente não vai pra frente, né? E não esquece de se inscrever no canal também. Ah, e comenta aqui embaixo qual é o seu personagem favorito de Baki. Eu sou fã do Jack. E você? O episódio começa com uma abertura bem épica. Um meteoro caindo na Terra e acabando com todos os dinossauros. No meio dessa treta, tinha um cara lutando contra um Tiranossauro Rex. Esse daí é o Pico, o homem pré-histórico que foi descongelado para lutar contra os mais poderosos da atualidade. E, não é por nada não, mas essa abertura aqui tá linda, meu parceiro. Tá incrível. Já em seguida, aparece o Baki todo esticado, com as pernas para cima. Ele estava lá, dando uma treinada de boas, até que o capitão veio trocar uma ideia com ele. O motivo? Ele quer que o Baki conheça um cara meio diferenciado. Qual é o animal mais forte da história? O mais forte do planeta? Dinossauro, né? E qual foi o dinossauro mais forte? O T-Rex. Assim que o velho jogam na mão do Baki, ele se surpreende ao descobrir que existe um cara mais forte que um dinossauro. Além de luta, a gente vai aprender muita coisa sobre história aqui. Esse lutador estava congelado dentro de um bloco de salgema e, pasmem, ele estava atacando um dinossauro. Os dois ficaram congelados, mas ninguém acredita que um homem possa atacar um dinossauro. Então, o Pico foi levado para ninguém menos que Albert Einstein. Sim, meu parceiro, o próprio. Ele é quem vai cuidar desse Neandertal, desse homem das cavernas pré-histórico. O objetivo da equipe é reviver o Pico. Eles já conseguiram fazer isso com algumas bactérias, então não deve ser difícil reviver uma pessoa também. Só que, sinceramente, eu tô achando que essa história vai dar muita merda. Escuta o que eu tô falando. Olha a mão desse cara. Olha as garras do maluco. Eles colocaram o nome dele de Pico. Pico significa picles. Você tá maluco, hein, velho? Ele foi colocado dentro de uma banheira incubadora para passar pelo experimento da loucura. E o cientista, sem noção nenhuma, ainda jogou uma bituca de cigarro na cara do Pico. Nessa mesma hora, o cientista teve uma brilhante ideia. Ele vai ser o primeiro ser vivo a comer um Tiranossauro Rex. Enquanto isso, Einstein, sim, o cientista maluco, percebeu que havia carne de dinossauro no estômago do Pico. Ou seja, ele realmente atacou o dinossauro. O cientista preparou um bife de Tiranossauro Rex, e o cheiro foi o suficiente para acordar o Pico do sono. O cara já despertou todo musculoso, bombadão. Para ele, tudo ali era novo. Era a primeira vez que ele via tecnologia de verdade na frente dele. Ele ficou confuso, mas reconheceu aquele cheiro, o cheiro suculento do bife de dinossauro. Enquanto o cientista estava comendo, o Pico já chegou por trás dele. Olha o tamanho desse homem. Gigante. Foi aí que o cientista começou a ficar em choque. A cabeça dele bugou, ele ficou paralisado. Mas o Pico percebeu que esse cientista era fraco demais e decidiu meter o pé dali. Só que o cientista pegou o revólver. E, meu parceiro, essa foi a pior decisão que ele tomou. Ele começou a descer uns pipocos no Pico, mas, obviamente, aqueles tirinhos não iam fazer nada nele. No máximo, um arranhão. O Pico ainda jogou as balas de volta no cara. E o cientista se mijou todo. Então, o Pico pegou ele, deu uma sacolejada e largou o cara no chão. O Pico tava tentando pedir alguma coisa, mas como o cientista não entendia a linguagem dos primatas, só levou uma tapona e voou longe. Agora, já era pra ele. O cientista tentou se esconder onde o T-Rex estava, mas isso não foi o suficiente para enganar o Pico. O cara foi preso lá dentro. Depois disso, deu até polícia. E eu nem preciso dizer que o cientista contou uma história totalmente mentirosa, dizendo que quebrou o Pico na porrada e ainda prendeu ele. Falar é fácil, quero ver peitar aqueles músculos. Mas relaxa, porque os policiais chegaram para prender o Pico, que acordou do seu sono de princesa. Aliás, todos os personagens de Baki têm o maxilar completamente trincado. Parece que todo mundo aqui é fisiculturista. Do nada, o Pico quebrou a parede e saiu pra fora, todo loucaço. Mandaram chamar 30 homens, mas o Pico simplesmente ergueu a viatura com as mãos. Aí chegou o exército, e essa era a oportunidade perfeita para testarem uma nova arma, uma armadura robótica. O Pico tava lá sentado, bem de boa, tranquilaço, como se nada tivesse acontecendo. Até que chega um soldado usando a armadura robótica para enfrentá-lo no mano a mano. O Pico só se levantou e foi pra cima do robozão como se não fosse nada. Ele quebrou a armadura inteira com um único soco. Até a broca, que tentaram usar para perfurar o pescoço dele, não serviu para nada. Mano, melhor chamar mais uns 30, porque essa tropinha não vai adiantar de nada. E olha os caras aí, tudo com maxilar trincado, tudo bodybuilder. Só sei que o capitão desceu do jipão e, sozinho, decidiu peitar o Pico. No meio do caminho, ele foi tirando todas as roupas. E, meu parceiro, essa cena é maravilhosa. Dois homens sem nada, batendo um papo. Mas eu não vou mostrar aqui, porque é um negócio meio bizarro. De qualquer forma, o Pico foi levado para o Japão. O episódio 2 começa com Pico chegando ao Japão em um avião militar. Agora, ele é uma verdadeira celebridade, conhecido por todos. Cercado por soldados, sua presença imponente chama atenção. Seu olhar fulminante faz Baki, que o assiste pela TV, entrar em choque e suar frio. Mas a cena mais polêmica do anime acontece logo em seguida. Uma repórter tenta entrevistá-lo, e assim que Pico a vê, algo inesperado acontece. O anime teve muita coragem de incluir essa cena. Depois disso, ele simplesmente se deita no chão e dorme, seguindo o clássico come e dorme. Nesse momento, Albert Einstein surge explicando a extinção dos dinossauros
dinossauros e revela que Pico foi preservado graças ao congelamento. Entretanto, o ocorrido com a repórter gera uma revolta na população, desencadeando manifestações. Enquanto isso, Yujiro Hama chega na porta do QG do exército para ver Pico. O local está sob ataque, e dentro da base, Pico descansa em um ambiente infantilizado como um playground. Nesse momento, Hetsu Kaiô invade a instalação, enganando um dos guardas e ativando um modo camuflagem impressionante. Ele anda colado ao guarda como se fosse uma sombra, sem ser notado. Mas um flash de luz o denuncia, e ele rapidamente nocauteia o soldado antes de avançar. Yujiro, por sua vez, decide destruir o exército. Os soldados entram em pânico e até começam a se bater. Ele derruba o portão com um golpe e corta o cadeado com as próprias mãos, atravessando a segurança militar como se fosse nada. Enquanto isso, o encosto segue infiltrado. Dentro da base, Hetsu Kaiô encontra um sinal de que alguém já havia invadido antes. Era Koushou Shinogi, um dos maiores lutadores do mundo. Ambos estavam ansiosos para ver Pico, mas eles não estavam sozinhos. Doppo Orochi surge disfarçado dentro de um dinossauro de brinquedo, junto com Jack Hama, Gokichi Bukawa, Katsumi Orochi e Jaku Kaiô. Uma verdadeira multidão de guerreiros se reúne para ver um único homem. Quando finalmente encontram Pico, ele está dormindo, completamente alheio às expectativas. Jack Hama, impaciente, chuta um tronco para acordá-lo. O resultado é devastador. Pico desperta furioso e urina na cara de todo mundo. Nesse momento, Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo, entra em cena. Ele humilha Katsumi, chamando-o de fraco. Katsumi tenta atacar, mas em fração de segundos, Yujiro arranca o cadarço do tênis dele e joga em sua cara. Em seguida, Yujiro demonstra seu poder ao quebrar um vidro blindado apenas flexionando seus músculos, rasgando a própria roupa no processo. Ele entra na base para enfrentar Pico no soco. A batalha é insana. Pico, que já derrubou dinossauros, encara Yujiro de igual para igual. A troca de golpes é tão intensa que faz Yujiro se impressionar. Em um momento raro, Yujiro precisa usar uma técnica especial, pois está em choque com a força de Pico. O confronto é destruidor. Pico se levanta de maneira imponente, deixando todos perplexos. Até mesmo a ação mais simples dele parece grandiosa. Mas então, o exército intervém e ordena a saída de Yujiro Hama. Um guarda se aproxima com receio e pede, educadamente, que ele se retire. Yujiro, sem resistir, concorda em sair pacificamente. Os lutadores também deixam o local como se nada tivesse acontecido. No fim, apenas um dos invasores sai dali humilhado, com o rabo entre as pernas. No episódio 3, o amigo do Baki estava de boas com ele tomando um suco, mas o moleque não parava de insistir. Ele queria ver o Baki socando Pico. Mano, o cara acabou de acordar depois de milhões de anos, e já tem uma fila querendo bater nele por motivo nenhum. Mas será que Baki conseguiria encarar o Pico? Na real, Baki nem liga pra ele. O único objetivo dele é vencer seu pai. O problema? O pai dele é simplesmente um monstro. Sempre que Baki fala sobre isso, ele parece animado. A verdade é essa. Depois disso, colocaram Pico de volta dentro da árvore, mas o que ficou martelando na cabeça dele era Yujiro Hama. Pela primeira vez, ele encontrou alguém no mesmo nível que ele. E, mano, o Yujiro fez ele voar como um pedaço de bosta. Nem os dinossauros conseguiram humilhar Pico como Yujiro fez. Mas, em vez de ficar bolado, Pico ficou empolgado. Ele finalmente sentiu algo novo. Cena cortada. Agora estamos num dojo, onde Hetsu Kaiô ia fazer uma demonstração. O cara deu um soco em vários blocos de pedra, mas o absurdo foi que ele conseguiu quebrar exatamente o bloco que queria, mesmo mirando no primeiro. Precisão absurda. Baki ficou impressionado. Mas sejamos sinceros, ele é um gênio natural, mais que qualquer um nesse anime. Ele logo quis aprender Kung Fu com Hetsu Kaiô, expandir suas técnicas marciais. Mas, sem rodeios, Hetsu recusou. Nem aí pro Baki. Na verdade, Hetsu não parecia interessado em ninguém, só no Pico. Tá todo mundo obcecado pelo Homem das Cavernas. Não pode ver alguém forte que já quer testar os punhos. Só que a conversa ficou meio estranha. Hetsu falou que queria tocar Pico, abraçar Pico. Lá ele, sai fora. Baki, já pistola, meteu o pé do dojo. Esse povo só pensa no Pico. Enquanto isso, prepararam um lugar para ele ficar, um tatame com areia. Basicamente, estão tratando ele como um bicho. Mas o Pico tava faminto, e ele só devora quem enfrenta ele. Colocaram vários animais para lutar contra ele, mas todos fugiram. Até um leão deu no pé. Então, qual foi a ideia genial deles? Vamos colocar um animal em extinção para enfrentar o Pico. Cadê o Ibama? Mandaram um tigre siberiano musculoso para cima do Pico, mas esse não fugiu. Pico curtiu o desafio. Assim que a luta começou, Pico quebrou a coluna do tigre com um golpe só, e devorou com pele e tudo. E Baki, assistindo tudo pelo jornal, cada vez mais convencido de que precisava enfrentá-lo. Mas a maluquice ainda não acabou. O tal do Albert Einstein do mal decidiu que Pico precisava de 500 tigres para se alimentar. 500? Mano, o protesto tava rolando solto, mas ele se fazia de sonso. Enquanto isso, Hetsu foi trocar ideia com Tokugawa. Ele percebeu que Pico só devora quem o ataca, mas tá difícil achar alguém que tenha coragem de peitar ele no mano a mano. Então, Hetsu se voluntariou. Sim, ele mesmo queria virar comida do Pico. A entrevista com Albert Einstein seguia, mas ele não ia falar nada para não ser cancelado. Enquanto isso, Hetsu Kaiô já estava sem camisa, pronto para enfrentar Pico. Pico, por outro lado, estava relaxado, dormindo de barriga para cima. Sabe por quê? Porque para ele, não existe ameaça nenhuma. O cara enfrentava
dinossauros, meu parceiro. Uns ralés desses não fazem nem cócegas. Mas aí, Pico sentiu uma ameaça iminente. Hetsu Kaiô se aproximava. O primeiro oponente digno para ele. O modo de ataque foi ativado. Pico avançou furioso. Hetsu partiu para cima e tomou um tapa tão forte que voou que nem um saco de lixo. Mas calma, a luta só estava começando. Hetsu revidou com um chute na cara do Pico. Depois, passou uma rasteira e deu outro chute. Sequência insana. Mas não adiantou. Pico começou a chorar. E a gente já sabe, quando Pico chora é porque vai devorar a presa. Hetsu não desistiu. Continuou socando e chutando, mas os golpes eram como uma massagem para Pico. Nada fazia efeito. A resposta veio rápido. Pico pegou Hetsu pela cabeça e deu um tapa que o fez desmaiar na hora. Já era. Vira comida. Mas Hetsu tirou a sapatilha. E quando ele faz isso, é porque a luta ficou séria. Mesmo assim, só apanhava como um boneco de treino. Então, ele largou as artes marciais e tentou força bruta. Mas parecia uma criança socando um adulto. Patético. Pico, por sua vez, começou a enxergar Hetsu como uma fêmea. Lá ele. Do nada, Hetsu teve uma experiência bizarra. Ele começou a conversar com seu próprio eu do futuro. Quase um gênio da lâmpada, trocando uma ideia filosófica. Mas esse papo esquisito fez efeito. Agora, ele estava completamente entregue às artes marciais. A luta continuou. Hetsu encaixou uma sequência de golpes cabulosa. Deu até um golpe baixo no Pico. E colocou o Homem das Cavernas no chão. Episódio 4 começa com Hetsu Kaiô deitando o Pico na porrada. Ele finalmente conseguiu usar suas artes marciais para vencer o Homem das Cavernas, o atual homem mais forte do mundo. Difícil de acreditar que ele foi derrotado, né? Pois é, difícil de acreditar mesmo, porque ele realmente não foi. Os golpes do Hetsu não causaram nenhum efeito nele. Então, Albert Einstein explicou como funciona a anatomia do Pico. A espessura dos ossos dele e a coluna cervical são totalmente diferentes, tornando difícil balançar seu cérebro e causar um nocaute. Ou seja, toda a luta do Hetsu Kaiô contra ele não serviu de nada. O cara ficou dando golpes e golpes à toa. As artes marciais servem apenas para lidar contra humanos comuns, mas esse cara está completamente fora dessa realidade, né, meu chegado? Então, Pico assume uma postura inclinada, apoiado em 4 patas. Nada chega perto dessa posição, é a postura de ataque de uma fera. Agora, ele só vai em linha reta, só segue em frente. Mas o Hetsu decidiu que não vai recuar. Ele vai peitar esse golpe no mano a mano e usar a técnica do punho esmagador para acertar Pico de forma direta. Só que aí, ferrou tudo. O Pico deu uma investida tão brutal que esmaga até um Triceratops. Esse ataque, ele só usa contra os monstros mais fortes. O golpe mandou o Hetsu de volta para a China, mas antes de cair, ele conseguiu acertar um soco no olho do Pico. E isso não ficou de graça, não. O Pico começou a chorar. E quando o Pico chora, já sabe, né? É hora de comer. Parece que o Hetsu já era. Agora, ele vai conhecer Jesus. O que vai acontecer agora é algo natural. É hora do jantar. O Pico só devora quem o ataca, quem representa uma ameaça para ele. E, no começo da luta, já estava tudo combinado. O Hetsu Kaiô quis lutar contra ele porque é burro. O velho Tokugawa então desce para trocar uma ideia com o primata e tentar convencê-lo a não cometer essa atrocidade. Mas, convenhamos, você acha mesmo que esse primata da pré-história entende alguma coisa? Ele só deu um tapa na orelha do velho e jogou ele longe. E, sim, aconteceu o que a gente imaginava. Pico mandou para dentro a perna do Hetsu Kaiô. Esse anime tá fora de série. Mas aí, o Albert Einstein deu um boa noite Cinderela para o Pico, e ele finalmente apagou. Hetsu tá vivo. Graças a Deus. Agora, um adiantamento. O Hetsu vai parar no Isekai. Só aguarde. Ele sobreviveu, mas agora está perneta. Colocou uma perna de pau e acordou todo arrependido. Óbvio, né? O cara achava que era forte, mas, na real, era só um figurante que apanhou pra caramba e saiu cotoco. Sorte dele que sobreviveu, mas foi uma vergonha total. O cara quis bancar o destemido e saiu na pior. No final, o Baki foi visitar o Hetsu e encontrou ele só o pó da rabiola. Apanhar de gorila é complicado, né, meu nobre? Até porque o cara treinou Kung Fu a vida inteira e apanhou como se fosse uma menininha. Mas relaxa, o Baki vai se vingar, só que não agora. Até ele lutar contra o Pico, ainda vai demorar. Depois disso, eles ficaram conversando, e o papo aqui foi tão constrangedor que eu nem vou dizer o que rolou. Digamos apenas que o Baki estava animando o Hetsu para ele não ficar muito triste. Depois dessa conversa, Baki vazou e percebeu que o pai dele também devora seus oponentes. Tanto o Pico quanto o Yujiro têm semelhanças, e ele acha o pai dele incrível. Corta para um dojo, onde o Doppo Orochi estava quebrando um bloco de gelo com as mãos. Isso daí até eu consigo fazer. Agora, ele vai cortar uma agulha com as mãos, e isso aí até eu consigo também. Pode reparar que o Doppo é caolho. Um perdeu a perna, outro perdeu o olho. Só faltam perder o braço para completar o bonde dos piratas. Assim que Doppo soube que o Hetsu Kaiô perdeu para o Pico, ele ficou em choque. O cara teve o ombro e a perna devorados. O Homem das Cavernas não está para brincadeira. Doppo conversou com Katsumi, que explicou que o Hetsu Kaiô virou comida do Pico. A verdade é que esse Homem das Cavernas não liga para esses lutadores, meu nobre. Para ele, todo mundo que enfrenta é só um lanche. Mas o filho do Orochi acha que estão superestimando o Pico e pode ser que ele vá lá tirar satisfação. Depois que descobriram que
que o Hetsu tinha sido comido, o caos começou. Foram atrás do Pico, mas ele quebrou uma porta de aço e fugiu. A única outra vez que essa porta foi quebrada foi quando Yujiro fez isso. Agora, o Pico está solto por aí parecendo um King Kong. Corta para um cara andando no meio da rua. O sujeito é forte, luta karatê, boxe e faz academia. Ninguém sabe porque ele está vagando por aí. Na real, ele está procurando alguém para brigar. E calma, que ele vai achar. Ele começa a mijar em uma lixeira, até ser engolido por ela. Tenta adivinhar quem foi? Isso mesmo, de dentro da lixeira sai o Pico. E o bicho está só nas marcas. Boné da Adidas, tênis da Nike e os carai. O inimigo da moda. Assim que viu a cidade, Pico ficou em choque. Era tanta luz que parecia dia, mesmo sendo noite. Ele está confuso. O cara cresceu no meio do mato. Isso aí é tipo um nordestino vindo para a cidade grande, sempre impressionado com tudo. Mas ele está tranquilo, só curtindo o título. O problema é que ele está com fome, meu parceiro. Então, de repente, ele tenta atravessar a rua, mas o farol está aberto. Um caminhão atropela ele e joga para longe. Só que, nessa hora, Pico começa a enxergar o caminhão como se fosse um inimigo. Agora ferrou. Ele avança para cima do caminhão e, meu parceiro, levanta o bicho com as próprias mãos. Esse daí está acostumado a derrotar dinossauro. Um caminhão para ele não é nada. Pra sorte dele, era um caminhão frigorífico carregado de carne. E é claro que o bicho aproveitou e mandou pra dentro, né? Só picanha prêmio. Mas, vem cá, comer carne crua faz mal, não faz meu consagrado. No episódio 5, o filho de Doppo Orochi estava treinando no dojo. Depois de ser humilhado pelo Yujiro, ele decidiu intensificar seus treinos, descarregando socos em um saco de areia. Durante a reflexão, ele tomou uma decisão. Iria enfrentar Pico para provar sua força. Enquanto isso, a cidade estava em estado de alerta. Todos sabiam que o Homem das Cavernas tinha fugido, e o caos se espalhava. Determinado, o filho de Orochi reuniu sua galera no dojo. Pico virou o alvo geral, e agora literalmente todo mundo queria quebrar ele na base da porrada. O problema? Ninguém conseguia. A força do Homem das Cavernas era simplesmente monstruosa. Para aumentar as chances, o filho de Orochi colocou toda a galera do dojo nas ruas para procurar Pico. Assim que anoiteceu, o pré-histórico decidiu explorar a cidade e foi direto para uma boate. O mais inusitado, o segurança tentou cobrar a entrada dele, mas antes que Pico pudesse entrar, o filho de Doppo finalmente o encontrou. Ele estava pronto, treinando diariamente para aquele momento. Seu pai já tinha avisado que ele não tinha a menor chance contra Pico, mas ele queria tentar mesmo assim. Para demonstrar sua força, ele quebrou um pedaço de pau no meio. A intenção era intimidar o adversário, mas a cena acabou parecendo bem aleatória. Então, ele chamou Pico para a luta, mas foi interrompido por um dos personagens mais insanos do anime, Kaoru Hanayama. Para quem não sabe, Hanayama tem apenas 19 anos e já é um verdadeiro monstro. Ele chegou trajado em um terno avaliado em $1 bilhão, ostentando sua presença brutal. A confusão começou com um figurante qualquer jogando uma faca, que foi parar bem no meio da mão de Pico. Hanayama aproveitou a situação para dar um aperto de mão no pré-histórico, esmagando a faca entre seus dedos. A pressão foi tão intensa que a lâmina simplesmente quebrou. Pico, sem pensar duas vezes, acertou um soco devastador na cara de Hanayama, lançando para longe. Mas calma, isso não foi o suficiente para derrubá-lo. Um dos seguranças da boate tentou atacar Pico, mas o resultado foi catastrófico. O pré-histórico quebrou o braço do homem como se fosse um graveto. A cena foi de dar agonia. Outros caras tentaram atacar Pico, mas bastou uma lapada no pé do ouvido para jogá-los no chão. Foi então que Hanayama se levantou, pronto para um verdadeiro embate. Pico, ao encarar seu oponente, teve um vislumbre assustador. Ele não via mais um simples humano à sua frente, mas sim uma criatura jurássica. Para Pico, Hanayama tinha a mesma força que os Triceratops do passado. Mesmo sendo um homem, sua força se equiparava às criaturas ancestrais. O ambiente ficou tenso. Até os cabelos do anel de Hanayama arrepiaram. Ele jogou Pico contra a parede, mostrando que não era qualquer um. Nem mesmo os dinossauros do passado podiam se comparar a esse monstro de puro poder bruto. Mas, apesar de tudo, Pico não queria lutar. E foi então que Baki Hama apareceu. Baki encarou Pico e viu algo impressionante. Para ele, o Homem das Cavernas era perfeito. O corpo dele era a expressão máxima da luta. A pressão no ar era absurda. Todo mundo esperava que ele e Pico saíssem na porrada ali mesmo. O clima estava carregado, mas o Pico simplesmente estendeu o punho para tocar o de Baki. Foi então que aconteceu algo inacreditável. Baki usou a mesma técnica de Aikido que o Jiro Hama havia demonstrado uma única vez. Ele dominou a técnica apenas observando. O sangue Yama ferveu. Ele revidou no impulso e meteu um chute na cara do Pico. O pré-histórico apenas sorriu e fez um gesto para que Baki o seguisse. Sem hesitar, os dois saíram dali. Enquanto isso, Katsumi colocou todo mundo do dojo nas ruas para caçar Pico, mas ninguém conseguiu achá-lo. No fundo, ele sabia que não poderia vencê-lo, então restava deixar isso nas mãos de Baki. Pico levou Baki para a arena de duelo, e agora o verdadeiro combate começaria. O clima era de pura adrenalina. Baki, animado, tirou o casaco, pronto para a luta. Mas antes que pudesse reagir, Pico desferiu um chute brutal no estômago dele, jogando para longe, direto na arquibancada. Em seguida, começou a fazer uma dança esquisita. Era sua comemoração da vitória, algo que vinha desde a era pré-histórica. Enquanto isso, Katsumi estava no dojo, se preparando de um jeito absurdo. Plantando bananeira só com os polegares, ele treinava para enfrentar Pico. Era mais fácil lutar contra um touro do que contra aquele monstro pré-histórico. Nesse momento, Hetsu apareceu com uma perna de pau pirata, e a ideia surgiu: unir dois
dois estilos de luta lendários para criar algo novo. Seriam 4.000 anos de história do Kung Fu somados a 500 anos de história do Karatê. Um estilo totalmente novo, um estilo capaz de enfrentar Pico. Katsumi mudou. Agora, ele estava pronto para a luta da sua vida. No episódio 6, Baki estava com a marca do pé do Pico bem no meio do peito. Pensa numa pesada violenta que esse cara tomou. E o Yujiro, ele tá muito puto. Puto porque o Baki levou uma surra. O filho dele apanhou. E agora ele tá louco para bater em um cara das cavernas. Mas, graças a esse chute que o Baki tomou, ele conseguiu mensurar a força do Pico. Agora, ele vai se preparar para lutar contra esse primata. Se vencer, estará um passo mais próximo de enfrentar seu pai. A cena corta para Katsumi treinando junto com Hetsu. Eles estão buscando uma forma de acelerar os golpes, tentando criar um ataque que ultrapasse a velocidade do som. Os caras dão um soco que começa acelerando desde o dedo do pé até o dedo da mão. Você tá doido. E só tem um cara que pode alcançar essa técnica. E você já sabe quem é. Depois disso, vemos o Pico dormindo no chão sujo da arena. Afinal, ele só consegue dormir em superfícies extremamente duras e resistentes. O cara tem um sono pesado, né? Você acha mesmo que ele ia conseguir dormir num colchão macio? Nada disso. O bicho dorme em cima de prego, de ponta de faca, de concreto. E agora tá lá, descansando feito um anjinho. Esse lugar virou a casinha dele, super confortável. Do nada, ele estende a mão para cima e se levanta. Ele realmente é um monstro. E olha que fofo ele bocejando. Mas aí, o velho manda ele dormir de novo, porque logo logo o jantar vai estar pronto. Pico escuta perfeitamente, entende e simplesmente volta para o sono de beleza. Enquanto isso, Baki está escondendo um jornal inteiro na palma da mão. Esse é o treinamento dele. Depois, Hetsu e Katsumi começam a estudar tiros de bala para entender melhor a velocidade do som. Mas existe uma ferramenta que consegue atingir essa velocidade apenas com força humana, o chicote. É por isso que tomar uma chicotada dói tanto. Eles analisam um vídeo e percebem que aquela onda de choque indica que o chicote realmente passou da velocidade do som. Agora, a questão é como aplicar isso. Katsumi se posiciona e tem um objetivo claro: fazer cada junta do corpo torcer a mais de 100 km por hora. Só que o número de articulações é muito pequeno, então ele vai precisar usar até a coluna. Ele dá um soco e consegue ultrapassar a velocidade do som. Esse cara é sinistro demais. Mas, mesmo assim, isso ainda não é suficiente para vencer o Pico. Eles passaram o dia todo treinando até que, em certo momento, foi contada a história de um japonês que viajou para a China e desceu sacode em todo mundo. Esse cara era ninguém menos que Doppo Orochi. Quando ele voltou para o Japão, ele comprou uma criança, e essa criança era Katsumi, que acabou se tornando seu filho adotivo. Nem para sair do saco do próprio pai ele serviu. Enquanto os caras estavam treinando, tentando criar um golpe mais rápido que o som, o velho Kaku Kaio apareceu do nada, e ninguém viu ele chegando. Esse velho é brabo. Foi ele que já teve a coragem de peitar o Yujiro Hama. Aliás, já adianto que vou trazer essa luta, então fica ligado. Detalhe: o velho escutou tudo que eles estavam conversando e viu o treino inteiro sem ser notado. E não estamos falando de um qualquer. Esse velho tem 146 anos. Ele é o ancião mais forte do mundo. Para ele, esse golpe novo que estavam treinando não passa de um truque besta, algo completamente inútil. Do nada, o velho dá um golpe em uma casca de ovo. Só que esse golpe foi na velocidade da luz e cortou apenas a pontinha da casca. Katsumi, impressionado, começou a treinar para aprimorar essa técnica. O velho então dá uma dica: imagine que existem milhares de articulações no seu braço. E eu me pergunto, como a imaginação pode ajudar nesse caso? Mas em Baki, as explicações são tão insanas que o anime faz a gente acreditar que isso é realmente possível. Aí vem a justificativa: os animais evoluem para se adaptar, então ele também pode evoluir. Katsumi imagina milhares de articulações em seu braço e consegue replicar o golpe na casca do ovo. Enquanto isso, o velho estava lá batendo um rango junto com Hetsu e Doppo. Eles estavam conversando sobre Katsumi e sua evolução. Nesse exato momento, o velho acredita que Katsumi já superou completamente a sua técnica. Agora, Katsumi está pronto para dar o golpe final. Sua técnica já atingiu outro nível. Ele transformou o braço em um verdadeiro chicote. Seu esqueleto mudou completamente. Então, ele dá um soco tão poderoso que explode todas as janelas do prédio. A velocidade do golpe ultrapassou o Mach 20. E se ele dominou completamente essa técnica, agora sim ele pode vencer Pico. E sim, mano, vai rolar um combate épico entre Katsumi e Pico, o monstro do período Cretáceo. Baki, que estava muito longe, escutou o som do soco de Katsumi, para você ter uma ideia do nível de potência do golpe. Mas Baki também está treinando. Ele dá um salto mortal e começa a praticar suas técnicas de Shadow Boxing. O oponente dele está chegando, e então ele começa a imaginar um Tiranossauro Rex bem na sua frente. O episódio 7 já começa com Katsumi correndo, aquecendo as pernas para lutar contra o mais forte da atualidade. Olha o tamanho do homem correndo com uma mochilinha nas costas. Eu quero ver esses caras saindo na porrada, porque eu gosto é de pancadaria. E a luta está prestes a começar. Katsumi está se preparando, e o combate vai rolar em um estádio de beisebol. Mas, sinceramente, acho muita loucura ele querer enfrentar o Homem das Cavernas, ainda mais porque esse cara colocou o próprio Yujiro contra a parede. Antes da luta,
luta, Katsumi encontra sua mãe e olha, essa coroa aí, bom, deixa pra lá. Respeita a mãe do cara, né? Ele a abraça, e para mim, isso tem cara de despedida. Afinal, é meu filho, e eu acho difícil ele sair vivo dessa luta. A mãe dele, sem querer ver o próprio filho apanhando, se despede e vai embora. Mas eis que aparece outra mulher, a mãe biológica dele. Sim, o cara tem duas mães, e olha, essa também é... Opa, respeito, né? O Doppo Orochi adotou Katsumi porque viu que ele era um prodígio. O moleque já fazia uns mortais sinistros desde pequeno. Só que o pai biológico dele, bom, foi de base lá no zoológico. Um leão fez dele espetinho de carne. Então, Katsumi foi criado por um lutador e se tornou um. Já a mãe biológica dele, coitada, ainda trabalha no circo. Vida de artista circense não é fácil. Ele a abraça também. E de novo, isso parece uma despedida. Katsumi deixa seu kimono de karateca de lado. Agora é hora do pau. Enquanto isso, no caminho para a arena, Baki aparece todo arrebentado. O cara tava todo quebrado. Mas sabe por quê? Porque brigou com um dinossauro imaginário. Sim, ele se machucou sozinho. Katsumi também encontra Doppo Orochi antes da luta. Agora, bora para o combate. E assim que ele pisa na arena, uma aura sinistra sobe até o teto. Papo sério, até me arrepiei aqui. O narrador começa a explicar um pouco sobre o karatê, enquanto o estádio lotado vibra. Mas vamos falar a verdade, a maioria da galera veio só para ver Katsumi apanhar. O próprio Katsumi fica arrepiado com a pressão do momento. Ele caminha pela grama verde do estádio, e assim que Pico aparece, já parte para cima. Katsumi desfere uma sequência brutal de golpes, atingindo 5 pontos vitais do adversário em 1 milésimo de segundo. Em seguida, manda um chute no meio do saco, depois encaixa uma joelhada no queixo. Quem diria, hein? Katsumi tá monstruoso. Mas então, Pico dá aquela risadinha de quem vai aprontar. E adivinha? Nenhum desses ataques causou dano nele. O Homem das Cavernas tem uma defesa surreal. Então Pico revida com um chute brutal. Katsumi até tenta bloquear, mas é jogado do outro lado do estádio, só pra ele sentir o peso do golpe do Capitão Caverna. Mesmo assim, Katsumi se levanta. Ele não pode cair tão fácil. Ele começa a imaginar seu esqueleto cheio de divisões ósseas, mas do outro lado do campo. Pico tá morrendo de fome. Agora, um flashback revela mais do passado de Pico. Ele só devorava os inimigos mais fortes. O cara chegou a dar um mata-leão em um T-Rex. Acabou a brincadeira. O Pico fez uma postura idêntica à do Yujiro Hama. Agora é o golpe decisivo, tudo ou nada. Katsumi preparou o golpe e avançou, desferindo um soco na velocidade Mach 20, o mesmo impacto da cauda de um Tiranossauro Rex, capaz de romper completamente a barreira do som. Um ataque absurdo de potente. Aqui eu arrepiei, meu filho. O Pico caiu de joelhos no chão. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de uma mãozada de um japa bem no meio do peito. Algo com a força da cauda de um T-Rex atingiu em cheio a barriguinha dele. Mas o problema é que a mão do Katsumi também foi pro espaço. O golpe que ele desferiu causou mais dano nele do que no próprio Pico. Mesmo assim, Katsumi não parou. Ele acertou um chute na cara do Pico e depois mais um soco na fuça dele. O Pico caiu no chão que nem uma jaca madura. Então a vitória é do Katsumi, certo? Já que o Pico foi ao chão. Mas calma aí, Katsumi também está com as mãos e os pés totalmente destruídos. Enquanto isso, o velhote Albert Einstein entra em cena. Olha essa referência, hein? Para explicar a anatomia do Pico. Segundo ele, o golpe de Katsumi ultrapassou a velocidade do som e por isso suas mãos e pés se quebraram no impacto. Só que o Pico já está se recuperando. E olha só aquele sorrisinho maligno. De um lado, temos Katsumi todo ferrado. Do outro, Pico tranquilão. Quem atacou está de joelhos e quem foi atacado está de pé. Esse Homem das Cavernas é roubado demais. Sério. Para que dar tanto poder assim para um personagem? Esses artistas marciais são fortes, mas nenhum deles chega nem perto de vencer o Pico. Hetsu só não foi pro saco porque o velho deu aquela forcinha. Agora, o Katsumi está sendo surrado. Vamos combinar? O Pico está acostumado a descer porrada em dinossauro. Você quer comparar um T-Rex com um Karateka? Nada a ver. E agora, o Pico se posiciona para dar seu golpe supremo. Sim, aquela investida que manda o oponente direto para conhecer Jesus. Mas o Katsumi ainda tem um último trunfo. Ele estava guardando seu golpe final para o momento certo. Pico avança numa investida absurda. Então, Katsumi decide contra-atacar de forma perfeita. E aqui é onde conseguimos ver sua evolução. Ele desfere um soco ultra-violento que joga o Pico para longe. Meu parceiro, esse golpe foi a chicotada final. O impacto foi tão brutal que Katsumi percebeu. Seu braço não é um chicote, não. O braço dele tem osso normal. E, bom, essa parte eu não posso mostrar aqui, porque senão o YouTube vem cortar nosso barato. Mas, o cara ficou com os ossos todos pra fora. Mas, graças a esse golpe, ele conseguiu vencer. Ele levanta o braço em sinal de vitória. Parece que o Katsumi venceu. Será mesmo? Ele até foi para a plateia comemorar. Mas, do nada, o Pico simplesmente se vira para o lado. Como se nada tivesse acontecido. Porque, na real, ele só pegou no sono. A plateia achou que Katsumi tinha vencido. Mas, na verdade, ele não ganhou porcaria nenhuma. Dá para ver na cara dele a frustração. E então, o Pico começa a chorar. Porque ele sempre chora antes de devorar alguém. É o jeito dele se despedir da presa. E aí, do nada, ele acorda. E se levanta. Agora sim, ferrou. Ora, Oni-sama.
Pico. No episódio 8, todo mundo já estava com o brioco tão travado que nem Wi-Fi passava. O Katsumi se divertiu um pouquinho, mas agora é hora do almoço. O Pico simplesmente arrancou o braço do maluco no dente e essa cena, meu patrão, é bizarra demais. O Pico ficou com o braço na boca, igual cachorro com osso. Então, beleza. O Katsumi foi de arrasta, caiu no chão que nem bosta e o velho estendeu a mão. Vários atiradores já apontaram suas armas exclusivas do exército para o Pico, mas o próprio pai do Katsumi ficou muito puto. Isso era uma vergonha para a honra do filho dele. Tudo isso só para não pagar pensão, hein? Vai deixar o próprio filho ser comido vivo, enquanto uma multidão inteira assiste? Mas, surpreendendo todo mundo, o Pico simplesmente se ajoelhou e começou a orar. O narrador explica: em todas as eras, as pessoas juntavam as mãos em oração e foi isso que o Pico fez. Será que ele estava orando pelo cara que virou cotoco? Isso só mostrou o quanto o Pico era humano. Ele teve piedade do inimigo, mas, logo depois, ele deu um mata-leão num T-Rex de novo. A vida dele sempre foi assim, lutar para sobreviver e garantir o rango do dia. Sabe aquele ditado, matar um leão por dia? O Pico levava isso ao pé da letra. Ele batalhou contra os seres mais fortes do mundo, mas agora enfrentava um inimigo pequenininho, parecendo um pernilongo sem veneno. Só que o bichinho picou e doeu. Os golpes do Katsumi se igualavam aos dos dinossauros, mas, dessa vez, o Pico decidiu poupar a vida dele. O Katsumi já estava só esperando ser devorado, mas o Pico percebeu que ele se tornou uma grande arma através de esforço e dedicação. Até um homem das cavernas sentiu respeito por ele. E, pela primeira vez, o Pico se retirou com o estômago vazio. Ele estava satisfeito mentalmente. Os caras foram lá com a maca retirar o Katsumi, e do nada, todos os espectadores sumiram no passe de mágica. Na verdade, os 55 mil membros do Shinshinkinkai estavam ajoelhados, incapazes de olhar de cima para seu respeitado líder. E o Yujiro, ele pegou o Katsumi como se fosse um bostão. O cara ganhou tanto poder que colocou respeito em todo mundo. Agora, o Baki tá se tremendo todo de nervoso, completamente pistolado. Mas calma, ele vai se vingar desse marmanjo aí. E, mesmo sem um braço, o Katsumi estava feliz, porque essa foi a melhor luta da vida dele. Então, o Baki chegou com um buquê de flores como se estivesse indo no velório do Katsumi. Ele tirou as rosas, esmagou as pétalas e pegou uma única gota, tocando o rosto dele. Fofo demais, mas ele vai se vingar. Enquanto isso, o Yujiro Hama estava andando em linha reta, e meu amigo, ele só anda em linha reta. O jeito que ele caminha é igual uma impala jovem que se depara com um guepardo. Todo mundo congela na presença do ogro. Ele encontrou Doppo Orochi e chamou o velho para um bar dar uma relaxada. E aí chegou a cena mais insana e épica do episódio, os dois trocando uma ideia. O Yujiro reconheceu a força do Katsumi, mas quando o barman colocou a bebida, ele deu um tapa na mesa e a taça parou direto na boca dele. Bebeu tudo numa golada só. O cabelo dele até começou a se mexer sozinho. Aí, ele pediu uma garrafa de uísque de 10 anos, arrancou a tampa com os dentes, despejou tudo numa caneca e virou a garrafa inteira de uma vez. Esse Yujiro é muito exibido, né? Para fechar o show, pegou um cigarro derby, acendeu um fósforo e fumou o cigarro todo em uma única tragada. E ainda soprou a fumaça na cara do barman. Mano, pra que isso? O papo foi ficando mais filosófico, e Doppo começou a fazer uns cálculos muito loucos. Eu não vou nem tentar explicar essa encheção de linguiça, mas, no fim, a ideia era que Deus deu a chance de decidirem quem é o homem mais forte da história. Enquanto isso, o Baki estava treinando e suando, mas não conseguia criar uma imagem do Pico na frente dele. Ele sabia todas as armas que o Pico tinha, mas não conseguia prever um ataque dele. Então, o Hetsu apareceu no treino do Baki, ou melhor, na fábrica de monstros dele, que nada mais era do que um buraco no meio do chão. Agora, o próximo adversário do Pico será o Baki, e o Baki começou a rir e enlouquecer. Ele entrou num frenesi louco de batalha. Finalmente, ele vai poder cair na porrada com um cara absurdamente poderoso. E o próprio Hetsu, ao olhar para Baki, viu o próprio Yujiro nele. Era como se estivesse falando com o próprio ogro. Mas, enquanto essa conversa rolava, o Jack já tinha ido lá para cair na mão com o Homem das Cavernas. Ora, Oni-sama. No episódio 9, Jack já tinha partido para a porrada com Pico. Ele estava sem camisa, mas o anime mostrou ele tirando a camisa de novo. Como assim? Erro de gravação nessa birosca? Se prepara, porque agora vai começar uma das lutas mais bizarras de todos os tempos. Você nunca viu nada igual. Jack Hama versus Pico. O novo brinquedo incrível chegou, e Jack não perdeu tempo. Já meteu um soco na fuça do Pico. Para ele, isso é novidade, pois ninguém nunca foi tão feroz com ele assim. Isso fez o Pico lembrar dos monstros do passado. Como sempre, todo mundo faz ele lembrar dos dinossauros. O esqueleto dele é diferente do normal, por isso ele nunca sofre nocaute. Mas Jack não quer saber disso. O que interessa mesmo são os dentes do Pico. Agora a batalha vai ser na mordida. Já pensou como vai ser essa luta? Se for pra apostar uma graninha, eu meto 50 no Pico. Jack foi pra cima, Pico também, e do nada, os caras deram um beijão. Sim, mano, pensa numa cena bizarra. Lá ele. Esse Baki tem um jeitão diferenciado, se é que me entende. Essa temporada está muito lá ele. Enquanto isso, o velho fofoqueiro já passou a informação pro Baki e dedurou o irmão dele. O velho ainda contou que os dois estavam se pegando na luta. Baki ficou pistola, mas enquanto isso, Pico pegou Jack
Jack deu uma girada e arrancou a mandíbula dele. Mano, que humilhação. A cara do Jack ficou só o esqueletão para fora. Isso deu uma agonia absurda. Mas se você pensa que acabou, está enganado. Jack soltou uma risada macabra e do nada meteu um gancho no queixo do Pico, jogando ele pelos ares como se fosse um boneco de pano. Mas o maxilar do Pico é diferenciado. Mesmo com um soco desses, ele nem tremeu. Agora ele entrou na postura de ataque mais perigosa dele, a mesma que ele usava para derrubar Triceratops na cabeçada. As veias do cérebro do Jack estão quase saltando para fora. E assim que Baki e Hetsu chegaram para ver a luta, Pico já tinha atacado. Mas Jack jogou ele direto na arquibancada. Pico voou uns 20 metros e já estava de pé, mas era tarde demais. Jack segurou ele pela cabeça, arremessou de volta para a arena e sentou um chutaço no pé do ouvido dele. Depois, começou a pisar na garganta do Pico. O objetivo do Jack é ser o homem mais forte do mundo, e ele já fez de tudo para conseguir isso. E agora ele fez algo surreal, algo que eu nem posso falar aqui. Ele mordeu a orelha do Pico e arrancou fora. Sim, mano, a mordida do Jack é monstruosa. Essa foi a primeira vez que Pico viu um pedaço do seu próprio corpo ser arrancado. Agora, o chicote vai estralar. Jack entrou no modo Super Saiyajin, uma besta enjaulada com ódio. Ele atacou, mas errou. De novo atacou e errou de novo. Agora ele ficou assustado. Pico está usando uma técnica do período Cretáceo, a mesma que ele usava para bater em Tiranossauros Rex. Ele se esquiva, pega impulso na parede e volta, tudo numa velocidade absurda. Jack não consegue ver nada. Jack tenta reagir, mas Pico parte para cima e mete uma sequência cabulosa. Ele bate tanto no Jack que deixa ele em coma. E, como sempre, Pico faz sua dancinha da vitória. A luta acabou. Jack está puxando um ronco agora, mas Pico chorou. Isso significa que é hora da refeição. Ele parte para cima para devorar Jack, mas quando chega perto, ele sente medo. Jack tem algo de diferente, como se fosse um bicho venenoso. E de fato é. Quem é esperto sabe. O corpo do Jack é cheio de veneno. Pico lembrou de quando comeu uma vespa venenosa no passado. Aquela sensação era pior que dor. Ele sobreviveu por sorte. Agora, Jack era como aquelas vespas do passado. Quando o velho foi tocar nele, Jack, mesmo inconsciente, reagiu sozinho. Ele tentou dar um golpe tipo telefone, enfiando 2 dedos no ouvido do inimigo. Já começamos com o Jack todo arrebentado, largado numa maca. O cara acabou de tomar um sacode do Pico e tá enfaixado igual múmia. Perdeu metade da cara, só pra aprender a respeitar. Aí entra o médico, que, claro, também é uma maromba, porque em Baki até os médicos parecem fisiculturistas. Mas enfim, o Jack tá cheio de cicatriz, mas vivo. O problema é que os velhos começam a debater aquele golpe esquisito que ele deu antes de desmaiar. Segundo eles, quando um ser humano morre, o corpo ainda pode se mover por reflexo muscular, tipo memória corporal. Contam até uma história bizarra de um soldado que teve a cabeça arrancada e ainda conseguiu correr segurando a própria cabeça. E o pior, dizem que é real. Do nada, Jack acorda, já bufando de raiva. O cara ficou indignado por ter apanhado tanto. E, como se não bastasse, ele simplesmente some da maca. As médicas aparecem correndo, desesperadas. O paciente Jack desapareceu. Pois é, meu parceiro, ele fugiu e o destino é um só, revanche contra o Pico. E o Jack não chega na calma. Não. O cara já entra com uma voadora na cara do Pico e começa a distribuir porrada sem dó. É golpe atrás de golpe, sem nem respirar. E olha só, o Pico, que passou a vida brigando com dinossauros, começa a correr. Mas peraí, ele nem se machucou tanto assim. Então por que tá fugindo? Simples, meu parceiro, não é questão de força ou potência, é que ele nunca viu alguém como Jack. Todos os dinossauros que o Pico enfrentou tombaram e ficaram no chão. Mas o Jack levanta. O problema é que o Jack não virou monstrão só na raça, né? O cara tomou um monte de negócio suspeito para ficar fortão. Só que isso não muda o fato de que o Pico saiu correndo igual um louco. Parecia que já tava chegando na minha casa de tanto que fugiu. Mas esse medo não durou muito. No meio do caminho, o Pico parou, começou a ranger os dentes e voltou com tudo. O resultado? O Jack tomou uma sequência de golpes tão absurda que virou uma Beyblade no ar. O Pico deu um soco tão forte que o Jack girou igual peão e caiu torto, torcendo o pescoço no chão. Meu parceiro, foi um vexame. O Jack apanhou 2 vezes no mesmo dia. Já tava até banguelo, porque o Pico arrancou os dentes dele tudo. Agora só serve pra abrir garrafa. Mas, como ele é meio doido, acordou e decidiu que ia enfrentar o monstrão de novo. Só que no caminho, ele deu de cara com o Baki. E ele tá com uma teoria bizarra. Acha que o Pico teve dó e não terminou a luta. E isso, para o Jack, é pior que apanhar. Enquanto isso, o Pico carrega o Jack até o topo de um prédio e o pendura num mastro de ferro, como se fosse um lanche guardado pra depois. O Jack, claro, fica indignado. Como assim esse dinossauro quer me comer? O cara solta um grito desesperado com aquela boca só no toco e desiste da luta, pelo menos por enquanto. E é aí que entra o velho fofoqueiro do anime. Ele corre pra contar tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Baki já tá na frente do Pico, só esperando ele se levantar. A pergunta que fica no ar é, será que o Baki tem chance contra essa aberração? Afinal, o Pico já derrotou todos os lutadores mais fortes da Terra. Mas quem não parece preocupado é o Yujiro Hama, que tá tranquilo, só observando de longe. E como sempre, o Yujiro precisa se amostrar. O velho pergunta se ele quer enfrentar o Pico. E o que ele faz? Dá um golpe de karatê num pedaço de palha e sai andando como se fosse o dono do mundo. Típico. Enquanto isso, Baki segue lá, esperando o Pico se levantar. Mas ele percebe um detalhe importante. O Pico precisa se alimentar antes de lutar. O cara é movido à comida. E então, chega um banquete especial. 40 kg de carne de Tiranossauro Rex de verdade. O Pico já pega um pedaço e manda pra dentro. E a cena mais bizarra acontece. Ele decide dividir a comida com o Baki. Os dois ficam lá, devorando carne crua misturada com areia. Eu só consigo pensar no caos
caos que vai ser esse estômago depois. Nesse meio tempo, o cientista Albert Einstein, não é zoeira, tem um cara com esse nome no anime, tá trabalhando em nanotecnologia para produzir mais carne de dinossauro artificial só para manter o Pico bem alimentado e evitar que ele saia dando porrada em todo mundo. Enquanto isso, o velho fofoqueiro continua passando a fofoca pra geral e chega no Hanayama. Esse sim é brabo, um chefe da Yakuza lendário. E então, chega o momento. Baki e Pico ficam ali se encarando, respirando o mesmo ar, prontos para o embate. Mas o Baki resolve dar uma provocada. Ele se aproxima bem devagar, chega na cara do Pico e dá um tapinha debochado. E pronto, o Pico surta e parte para cima, igual um rolo compressor. Ele começa a arrastar o Baki pelo chão, mas o Baki trava tudo no último segundo. E aí, do nada, o Baki dá uma voadora de 2 pés no peito do Pico e já encaixa um chute na cara. Meu parceiro, se um homem das cavernas realmente renascesse, ele ia apanhar de todo mundo por motivo nenhum. O Baki continua atacando sem dó, pisa na cara do Pico sem parar e ainda mete um mata-leão. Mas o Pico não fica parado. Ele dá um salto gigantesco para trás e se joga contra o teto da arena de duelo. Só que o problema é que ele tá caindo de 30 metros de altura. Isso não vai acabar bem. Assim que os dois batem no chão, o Baki parece ter apagado. Ou não, todo mundo fica chocado, porque, por mais insano que tenha sido o impacto, os dois ainda estão de pé. E quando o Pico começa a se aproximar, a mão dele já tá chegando bem pertinho. E agora, meu parceiro, no próximo episódio, veremos se o Baki realmente tem o que é preciso para enfrentar essa força da natureza. No episódio 11, assim que o Pico ia tocar no Baki, ele conseguiu afastar a mão do adversário. Mas, na realidade, ele não estava nem conseguindo se mexer, nem mesmo respirar. O pulmão dele já era, só restava ketchup voando. O Baki estava de pé, mas por dentro, ele estava completamente lascado. A sensação era como se tivesse uma pedra gigantesca sobre ele. Pico sabia que Baki estava todo arrebentado por dentro. Por fora, ele parecia bem, mas, na verdade, só queria puxar um ronco e dormir. Do nada, Pico se ajoelhou e já ia fazer uma oração para Baki, para você ver o quão ferrado ele estava. Mas, antes disso, Baki dá uma tapona na mão dele e, em seguida, acerta um soco na cara do oponente. O problema era que Baki já não estava aguentando nem falar. A luta mal tinha começado e ele já estava podre. O macaco louco do Pico não estava entendendo mais nada. Ele preparou um super soco, mas na hora de acertar, deu um soquinho fraquinho na cara do Baki, como se estivesse provocando. Basicamente, Pico estava chamando o Baki para brincar. Isso fez com que o cérebro do Baki entrasse em pane. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, para provar que era homem, para provar que era macho, para provar que ele come torresmo no café da manhã, Baki subiu até o topo da escada e pulou de costas novamente. Isso só para receber dano em dobro e mostrar que conseguiria derrotar Pico mesmo assim. E agora sim, Baki acordou. O gigante despertou e Pico ouviu o PlayStation 2 voltando a pegar. A ilusão é usada por animais para sobreviver, mas Baki estava usando isso de forma inteligente. Ele deu um soco rápido no Pico que mal acertou, depois uma voadora que também passou de raspão, mas, no fim, Pico foi ao chão. Até agora, nenhum lutador conseguiu fazer o cérebro do Pico tremer, mas Baki foi o primeiro. O cavernoso não estava aguentando nem ficar em pé. Baki então desferiu um soco que pegou de raspão, utilizando uma técnica de boxe chamada flash confundido com erro, que faz o corpo inteiro do adversário vibrar. Só com uma camada de pele, ele sacolejou a mandíbula de Pico, fazendo o cérebro dele dar um mortal. Pico devia estar achando que Baki era um feiticeiro que conseguia controlar o chão, porque do nada ele estava com a cara no solo. O cara já suportou golpes de lutadores absurdos, enfrentou desafios insanos, mas, pela primeira vez, foi jogado contra o chão. Nem um brachiosauro conseguiu mover o chão, mas Baki conseguiu. Só que Baki ainda não havia se recuperado do choque da queda, então ele não conseguia atacar de frente. Ele foi andando em direção ao Pico, pronto para fazer uma loucura. O cara percebeu que Baki era um verdadeiro gênio. De repente, Baki deu um tapa violentíssimo no meio das costas de Pico, e ele sentiu dor pra caramba. O golpe deixou uma marca vermelha enorme para ele ficar esperto. Esse golpe se chama chicote, e ele afeta qualquer um, desde o Giro-Hama até uma criança. Esse golpe não atinge os músculos, e sim a pele, causando uma dor absurda. No final, o efeito é o mesmo, seja para um bebê ou para um monstro musculoso. A explicação do anime para isso é tão convincente que eu tô acreditando. Depois de encher a cara de Pico de tapas, Baki assumiu uma postura defensiva. Era a primeira vez que Pico sentia um golpe desse tipo, mas isso, claro, não era suficiente para vencê-lo. Ele então assumiu uma pose mortal para dar aquele impulso violento, aquela investida que ninguém conseguiu tancar até agora. Baki, por outro lado, fez um movimento diferenciado e entrou na posição do tigre, uma arte marcial chinesa. Depois, assumiu a postura da águia, do louva-a-Deus, do macaco e do urso. Várias formas de animais diferentes, mas para Pico, esses animais não significavam nada. Então, Baki respirou fundo, ergueu os braços e assumiu a posição do Triceratops. Pico ficou totalmente desnorteado. Ele se lembrou de algo, mas calma lá, ainda não acabou. Baki fez a posição do pterodáctilo, depois do T-Rex. O macaco louco ficou louco de verdade. Agora ele percebeu que Baki não só controlava o solo, mas também conseguia se transformar. Ele havia unido todos os monstros em um só, e agora estava prestes a começar um combate pré-histórico.
Episódio 12. Eu já tava com as pregas tão apertadas que não passava nem Wi-Fi. O Baki fundiu a força dos dinossauros mais brabos num só golpe. Dentes de um T-Rex, chifres de um Triceratops e garras de um pterodáctilo. Ele partiu pra cima do Pico com tudo, e todo mundo percebeu o quão genial ele é. O cara torceu a mão do Pico de um jeito que o bicho sentiu como se tivesse levado a mordida de um tiranossauro. Pico foi pro chão, filhão, mas ele não ia deixar barato. Na investida seguinte, Baki mandou o golpe do Triceratops, só que o Pico pegou impulso na parede atrás dele. Na corrida, a galera já criou até técnica pra fazer largada com o corpo inclinado. Mas o Pico, ele foi o primeiro ser da história a alcançar uma posição totalmente horizontal na corrida. E lá veio ele. Hetsu logo percebeu que o Pico usava essa técnica de impulso para bater de frente com os monstros mais fortes do mundo. Mas o Baki decidiu peitar o golpe na Mahan. Ficou parado, nem tentou desviar. Só que quem saiu voando foi o Pico. O bicho foi parar na arquibancada igual uma bailarina. E Baki, como se nada tivesse acontecido, só chacoalhou a mão como se estivesse espantando uma mosca. A plateia ficou em choque. Meu irmão, a luta tava frenética. Mas aí, do nada, Baki sacou o piu-piu pra fora e começou a mijar na arena inteira, igual cachorro marcando o território. Essa luta já passou do nível de insanidade há muito tempo. Pico voltou pro combate e Baki decidiu abandonar todos os truques. Agora era mano a mano, igual na Era das Cavernas. Mas o Pico meteu um cascudo tão forte que enterrou a cara do Baki no chão. Parecia uma avestruz. Depois veio a chuva de pisões, virou uma pasta no chão e, pra fechar, mandou um gancho devastador. Mesmo defendendo, Baki sentiu o golpe. O bicho foi lançado tão alto que até lembrou do Oliva. Imagina um combate entre Oliva e Pico? Ia ser só porrada, zero técnica. Até o Hanayama luta assim. Mas, como será que o Baki vai lidar com esse monstro? E tome mais um chute no queixo. Baki deu uma piruleta no ar, mas a real é que ele só tem um objetivo: vencer o pai. Sempre, né? Afinal, Yujiro mandou a mãe dele pra vala, e Baki tá sedento por vingança. Pico começou a soltar uma sequência de socos, mas Baki foi desviando, cada vez com menos espaço. Ele parecia um toureiro dançando. Pico desanimou. Nunca viu alguém tão rápido assim. De repente, Baki simplesmente atravessou o Pico. Virou um fantasma. Meu chegado. Ele já tentou pegar uma borboleta antes, mas ela era muito rápida. Agora, ele mesmo é um intangível. Baki virou um mestre dos magos. Ninguém ali consegue replicar o que ele tá fazendo. Apelam demais, né? Então, Baki mete um soco no meio das bolas do Pico. E aí ele sentiu. Olha a mão tremendo. Isso é pior do que chutar o dedinho na quina. Só de ver essa cena já dá agonia. O golpe foi tão violento que transformou o Pico em uma Beyblade. Ficaram um tempão lá batendo papo sobre bolas. E eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas quando olharam pro Pico, o bicho já tava se levantando. E olha o sorriso dele. Que lindo. Agora sim, ele entrou na forma final. Episódio final, o clímax absurdo. O cabelo do Pico começou a se mexer magicamente, e todas as cicatrizes de mordida de dinossauro apareceram no corpo dele. O bicho inflou tantos músculos que ficou parecendo um mapa pré-histórico ambulante. A plateia, um monte de velho barbado, começou a aplaudir feito criança vendo fogos de artifício. A luta voltou com tudo. Pico mandou um socão absurdo, jogando o Baki longe mesmo ele defendendo. Mas o Baki revidou com um chute na maxila que fez o Pico ver dinossauros de novo. Então veio o ápice. Um golpe tão insano que o tempo parou. O Baki, no meio da pancada, pensou no que fazer e decidiu devolver o soco na cara do Pico. E aí foi sequência brutal. Eles começaram a pular pela arena, Baki acompanhando a velocidade do Pico como se tivesse instalado um chip de alto desempenho. Então chegou o momento da verdade. Os dois pararam e decidiram resolver isso na pura trocação. Só soco na cara, sem truques. Mas no meio da disputa, o Pico usou uma técnica, mostrando que tava com medo de perder. No fim, Baki tecnicamente ganhou, mas o verdadeiro vencedor foi o Pico, que reconheceu a força do oponente. Depois dessa luta insana, Baki fugiu do hospital para se encontrar com o Pico num prédio. Os dois ficaram lá, lado a lado, batendo um papo e apreciando a vista da cidade. Um final digno de respeito. Mas a zoeira não acaba. Yujiro Hama decidiu dar um rolê na Casa Branca para trocar uma ideia com ninguém menos que Barack Obama. O cara é tão absurdo que os Estados Unidos basicamente se renderam para ele, deixando o ogro fazer o que quiser. E como se não bastasse, o Yujiro apertou um pedaço de carvão até transformar num diamante. Só viu o Superman fazer isso. E o Pico, meu parceiro, os caras tentaram colocar ele para dormir de novo, mas o bicho meteu o pé. No meio da fuga, ainda deixou uma cabeça de dinossauro na cidade como presente de gratidão. Ele trollou todo mundo e desapareceu em Tóquio. Fim da saga Pico. Esse anime é um absurdo de bom. Então já vai se inscrevendo e deixando o like, porque a continuação de Baki vai sair aqui no canal. Bora bater 50 likes porque esse vídeo deu um trabalhão. Falou e até a próxima.